Pede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA sem derrotar um clube europeu, feito que os outros brasileiros que disputaram a competição conseguiram. O Flamengo derrotou esse Chelsea, a gente teve a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain e o Fluminense que ganhou da Inter. Mauro César já está com a gente aqui no Canelada pela Jovem Pan. Mauro, bem-vindo, muito boa noite. Palmeiras se despede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mauro. Boa noite a todos, boa noite, companheiros. E uma eliminação, acho que inquestionável, né? O Chelsea foi muito superior no primeiro tempo, especialmente. O Chelsea poderia ter feito mais gols. O Palmeiras muito tímido. O Palmeiras contra o Botafogo teve uma postura muito mais agressiva. E eu fiquei na dúvida, né? Se era uma iniciativa só do Palmeiras ou do Botafogo também a sua covardia. O Botafogo foi covarde, né? Naquele jogo do sábado. E hoje a minha conclusão é que teve muito realmente do Botafogo, porque o Palmeiras, de novo, foi um time muito tímido ofensivamente. Eu entendo as dificuldades da defesa, por conta de desfalques muito pesados, se perde aí 3 homens da linha defensiva, jogadores importantes, é realmente muito complicado, mas a postura do Palmeiras foi uma postura muito cautelosa contra um Chelsea, que eu acho assim, um time enfrentável, digamos assim, para os brasileiros. Esse time do Chelsea tem bons jogadores, mas é um time muito jovem, é um time muito ainda imaturo, é um time que é inconstante, e eu acho que até que sentiu o gol. O Estevão empatou o jogo, o Palmeiras poderia ter pressionado mais ou menos como foi o jogo do Flamengo. O Flamengo empatou o jogo e pressionou, fez 2, depois fez 3. E o Palmeiras não, ele recua novamente, volta a marcar no seu campo, um pouco mais, subindo um pouco mais suas linhas na segunda etapa, mas muito timidamente, com um bom banco que tem, bons jogadores no banco, com motivação, mobilização para esse jogo. E eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais ousado. Acho que foi muito tímido e no segundo tempo teve o Chelsea muito tempo rondando a área. O gol de uma grande infelicidade, mas o gol é reflexo também de um contexto em que você fica muito tempo com o adversário rondando a tua área. Mandou aqui fazendo jogadas de linha de fundo o tempo todo, saindo com bola e tudo, saindo com bola e tudo. Uma hora aconteceu, não foi com ele, mas acontece uma jogada por ali e a bola desvia e acaba traindo o Everton e vai para dentro do gol. Depois do Chelsea ainda teve 2 grandes oportunidades, uma bola que ainda foi na trave depois da defesa do Everton, depois o João Pedro quase marcando, ou seja, teve até chance de marcar e o Palmeiras não teve nem força para reagir nos acréscimos e tentar um gol salvador. Acho que o Palmeiras fez o Mundial aquém. O jogo do Porto gerou muitos elogios na estreia, mas foi um jogo que depois vimos que o adversário não era, digamos assim, merecedor, né, de tanto respeito. O Porto mal, pior do que imaginávamos. No decorrer da competição foi o que vimos. O Palmeiras não venceu. Eu falei no dia, jogo para ter vencido. Não venceu. Era para ter vencido o Porto. Não venceu. Dificuldade grande para fazer os gols. Aí tem o jogo seguinte, em que ganha do Al-Ahly, que é o único time que o Palmeiras já derrotou em Mundial em tempo normal, né? Sem provocação foi o Al-Ahly. Derrotou 2 vezes. Todos os tempos, todas as histórias do Mundial de clubes que disputou. Aí vence, mas precisa de um gol contra no segundo tempo para abrir o placar. Isso é muita dificuldade. Aí vem um jogo horroroso contra o Inter Miami, péssimo jogo. E eu falei naquela semana, o Palmeiras, naquele momento, era o pior brasileiro, brasileiro de pior futebol no Mundial. Aí quando passou para o Botafogo, aí veio o palmeirense, quem é o pior, quem é o pior? Como o torcedor às vezes é bobo, né? É claro que isso pode mudar. Para mim, o pior foi o Botafogo, pela patética partida que fez contra o Palmeiras. Desde ter vencido o PSG. A eliminação do Botafogo foi um time covarde. Mas o Palmeiras não jogou bem, exceto o jogo do Botafogo. E foi uma boa partida. Ainda assim, só conseguiu vencer com gol nos acréscimos. Pelos jogadores que tem, gente, Paulinho, Vitor Roque, custaram uma fortuna os dois. O Paulinho foi decisivo contra o Botafogo. O Vitor Roque não disse o que veio. Até o momento. Pode ser que amanhã vire o maior artilheiro do mundo, mas até o momento não fez nada que justificasse tamanho investimento de 25 milhões de euros. Tem o Flaco Lopes, tem o Estevão, tem o Maurício, tem o Veiga, que tem uma fase, mas tem vários bons jogadores do meio para frente. Vários bons jogadores. E o time sofre muito para fazer o gol. E hoje chega ao gol de empate, no momento em que sai um pouco mais para o jogo, está perdendo. Aí no segundo tempo volta um pouco mais agressivo, volta melhor, eu diria. Mas o gol, gente, é um gol mágico de um jogador extraordinário que é o Estevão, né? É um gol, ele colocou a bola no lugar que não existe. E acho que, de fato, acho que foi o Piperno que falou, né? Ele foi o jogador do Palmeiras, foi o único palmeirense que saiu de hoje com alguma coisa positiva. Porque os seus futuros colegas de time, o seu futuro técnico Enzo Maresca, viram e sentiram o quão decisivo esse garoto é e o quão bom ele vai ficar evoluindo, amadurecendo, ficando mais velho, porque ele mal completou 18 anos. É um jogador sensacional. E o gol só aconteceu porque tem o Estevão. E a partir de agora, gente, o Palmeiras não tem mais o Estevão. Então a comissão técnica do Palmeiras vai ter que fazer esse time funcionar.
vai ter que fazer esse time jogar bola. Porque o que nós vimos nos últimos dias foi um clima de um otimismo por conta de uma vitória sobre o Botafogo merecida, numa boa atuação contra um time acovardado, sabe-se lá por quê, até o técnico foi demitido, mas só foi marcar na prorrogação, o que é um defeito grave que essa equipe tem, porque é desproporcional o investimento, a qualidade dos atletas e a dificuldade para fazer um gol. Então, acho que o Mundial do Palmeiras ele foi até avançou, mas não foi um Mundial de boas partidas. O melhor jogo foi do Palmeiras, foi contra o Botafogo. Mas acho que foi muito pouco em relação ao que essa equipe precisa apresentar, e agora sem o seu principal jogador. Então, a comissão técnica que avaliou todas essas contratações, eu creio, ela vai ter que mostrar um trabalho melhor. E hoje achei o Palmeiras um time muito tímido contra o adversário que dava para encarar de uma forma um pouco mais ousada. Levou várias pancadas.